Então, olá, bom dia. Dando início à nossa aula de biologia. E o nosso assunto são as hipóteses autotróficas e heterotróficas sobre a origem da vida, ou os experimentos de Stanley Miller. E saber o que são os coacervados. Então, a grande pergunta é: como surgiram os seres vivos? Na aula passada, a gente viu as experiências, né, de Oparin, de Pasteur, e o Pasteur derrubou a hipótese de que a vida teria surgido por geração espontânea. Mas, se a vida sempre vem de uma outra vida, como surgiram os primeiros, né? Então, algumas hipóteses foram criadas. Haldane dizia que as condições da Terra primitiva teriam permitido o surgimento de moléculas orgânicas, a partir de moléculas inorgânicas. As moléculas orgânicas que eles falam são os aminoácidos, né? Principalmente. Pela ação das chuvas, naquela época era o período das chuvas, né? A Terra ainda era muito quente e chovia muito. E as moléculas foram arrastadas, então, para o mar. Em 1924, Oparin lançou alicerces para essa hipótese, afirmando que os seres vivos originaram-se espontaneamente nos oceanos primitivos, não conforme descreve a hipótese da geração espontânea, que admitia que os seres vivos se transformavam de forma súbita de matéria bruta em vida relativamente complexa, mas sim pela evolução lenta da matéria inanimada em vida extremamente simples. Então, seria possível testar essa hipótese, comprovar que as primeiras moléculas orgânicas teriam surgido a partir de gases da atmosfera primitiva e migrado para os oceanos? Muitos cientistas acreditam que sim, e o mais clássico desses experimentos foi realizado por Stanley Miller, que viveu de 1930 a 2007. E em 1953, quando tinha apenas 23 anos, ele construiu um aparelho que simulava as condições supostamente existentes na Terra primitiva. Então, aqui só uma imagem, né? Claro, ninguém tirou foto naquela época, mas só para relembrar que a atmosfera da Terra primitiva daquela época era muito diferente do que nós temos hoje. Então, Stanley Miller, acreditando que a Terra primitiva era composta de amônia, né, que é o NH3, metano, que é o CH4, hidrogênio, H2, e vapor de água, H2O, segundo o modelo de Oparin, criou em 1952 um dispositivo no qual tais compostos eram aquecidos e resfriados, além de submetidos a descargas elétricas sob a supervisão de Harold Urey. Essa foi uma tentativa de recriar o ambiente da época. Com esse experimento, após uma semana, o jovem cientista conseguiu produzir aminoácidos e bases nitrogenadas, além de cianeto e formaldeído, que então ele chamou de sopa pré-biótica. Então, aqui está o aparelhinho que Stanley Miller projetou e construiu, né, e fez os experimentos. Então, assim, aqui ele aqueceu água. Essa água ferveu e eliminou vapor que fazia esse caminho até essa estrutura aqui, que continha, onde ele colocou as moléculas inorgânicas que eles acreditavam que existiam naquela época. Então, hidrogênio, água, né, água, vapor, vinha para cá, né, o CH4, que é o metano, e a amônia. E isso aqui recebeu descargas elétricas. Aqui era uma área de condensação, ou seja, o vapor, ele condensava.
né, se transformava em água líquida novamente e se armazenava nesse Erlenmeyer aqui, como a gente chama. E aqui que ele percebeu que depois de um tempo haviam os aminoácidos e nucleotídeos. O experimento de Miller era formado por tubos e balões de vidro interligados, onde foram adicionados compostos existentes na atmosfera primitiva, segundo o Paris. Então, amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. O sistema foi aquecido e recebeu descargas elétricas. Essas descargas elétricas eram para imitar a grande quantidade de raios que existia naquela época, que a Terra ainda estava muito quente, né? E antes da formação dos oceanos e dos lagos. Simulando a temperatura elevada da época e as tempestades que ocorriam. No condensador, a mistura dos gases era resfriado, simulando o resfriamento da Terra. A Terra, naquela época, foi lentamente, só que isso durou milhões de anos, né? Lentamente resfriada. Pois as gotículas de água acumuladas escorriam, simulando as chuvas. E o aquecimento provocava o ciclo desse processo. Miller manteve esse sistema por uma semana. Após esse tempo, a água do reservatório ou armadilha foi analisada através de vários experimentos e mostrou a presença de aminoácidos e outras substâncias químicas mais simples. Lembrando que aqui a gente tem um aminoácido. Tá? Os aminoácidos, quando unidos uns aos outros, vão formar as proteínas, que é a parte, vamos supor assim, entre aspas, sólida do nosso corpo, que tem maior quantidade. Tá? Depois da água que existe no nosso corpo, em segundo lugar, em quantidade, estão as proteínas. Então, se a gente analisar isso aqui, a gente vê que tem o carbono, tem o oxigênio, tem o nitrogênio, tem o hidrogênio, tem o famoso chon, né, o CHON, que são os átomos ou os elementos químicos que estão presentes em muito, né, no nosso corpo. E aqui, lembrando do nucleotídeo, tá? O nucleotídeo é formado por fosfato, por uma pentose e uma base nitrogenada. Talvez vocês não lembrem isso, que a gente não viu ainda essa parte da bioquímica, né, na biologia. Mas isso aqui forma uma molécula de DNA. Quando a gente tem vários nucleotídeos unidos uns aos outros, forma o nosso DNA. Então, só mostrando também que os átomos estão presentes. O nucleotídeo ainda tem o fósforo, né, que é um dos elementos que não está no chão. Mas tem carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Então, estava aí, né? Esse experimento de Miller produziu os aminoácidos, que são a matéria-prima para a produção ou para a síntese das proteínas. Então, o resultado publicado em 1953 foi bem o ano que foi descoberta a molécula de DNA, antes não sabiam, na revista científica Science, abriu portas para a crença de que a matéria precursora da vida poderia ter se formado espontaneamente, mas a partir dessas substâncias inorgânicas. A tal ideia foi reforçada quando foi encontrado um meteorito, o Murchison, que continha os mesmos aminoácidos com a mesma proporção que se apresentava no aparelho de Miller. Hoje sabemos que os gases presentes na atmosfera primitiva, né, eram bem diferentes dos propostos por Oparin e utilizados por Miller. Experimentos recentes demonstraram que a atmosfera primitiva era formada por gás carbônico, né, o CO2, metano, o monóxido de carbono, que é o CO, e gás nitrogênio, que é o N2. Então, aqui já tinha a base do chon. A formação dos caldos nutritivos.
E depois, né? O que aconteceu com as moléculas orgânicas? Agora é aquela transição, né? Uma linha assim, bastante tênue entre os coacervados e uma célula. Mas eles ainda não são os precursores, né? Então, para os cientistas, essas moléculas foram arrastadas pela chuva para os oceanos, que se transformaram em verdadeiros caldos orgânicos. Esses compostos também estavam presentes em lagos, que eventualmente secavam e concentravam as moléculas em menor volume de água. Essa concentração, aliada ao calor e à radiação solar, que atingia a mistura, provocou uma reação entre as moléculas, originando novas substâncias, como as proteínas e os ácidos nucleicos, né? O DNA e o RNA. Os coacervados. O Parin havia observado que, havendo proteínas e carboidratos, né, que são açúcares, que também são formados pelo som, aliás, só pelo carbono, hidrogênio e oxigênio. Aliás, sim, os açúcares, tem oxigênio, sim. Em um meio com um determinado pH, essas substâncias se aglomeravam e formavam os chamados coacervados. O conhecimento do mecanismo de formação dos coacervados permite fazer suposições adicionais sobre a origem da vida. Os primeiros polipeptídeos, que são moléculas de proteínas, né, já grandes, assim, onde já existem muitos aminoácidos unidos uns aos outros, teriam aumentado sua complexidade, gerando proteínas que formariam os coacervados nos oceanos primitivos. Esses agregados seriam capazes de usar substâncias do meio e eliminar outras, funcionando como um sistema inanimado com comportamento parecido com o de um ser vivo, apresentando um fluxo de matéria. Quer dizer, ele elimina o que não serve, que nem o nosso organismo faz, né? Com o sistema excretor, elimina as impurezas e agrega o que a gente necessita, né? Os nutrientes que a gente necessita. Então, o primeiro indício de vida teria sido um coacervado complexo, que por milhões de anos evoluiu para produzir a primeira forma de vida organizada. Os coacervados de Oparin não foram obrigatoriamente ancestrais dos seres vivos. Eles mostram-nos simplesmente que sistemas isolados podem se formar em determinadas condições físico-químicas. Assim, a formação de sistemas isolados nos mares primitivos deve ter sido um fenômeno comum. Então, aqui a gente tem a imagem de um coacervado. Na verdade, são partículas de proteínas que estão envoltas numa camada de água. Tá? Então, a água, mesmo estando dentro, né, no oceano ou no lago, o coacervado ele tinha essa delimitação aqui de água também. Aqui tem uma outra imagem. Essa imagem é melhor. Ó, essas bolas vermelhas aqui, né? As esferas representam as proteínas. E em volta aqui, em verde, essas moléculazinhas aqui são moléculas de água. Então, isso eles chamavam de coacervado. E não se sabe, né, exatamente se foi um precursor, mas aqui a gente percebe que já existe uma certa organização, né? E a gente sabe que as nossas células são organizadas. Bom, supondo então que os coacervados evoluíram, dando origem aos primeiros seres vivos. A gente não pode afirmar isso com certeza, né? São apenas hipóteses e suposições. Então, existem duas hipóteses em relação a como esses primeiros organismos se alimentavam. Então, a palavra trófos vem de alimento.
auto, a si mesmo. Hétero vem de fora, né? Então, as duas hipóteses são autotrófica e heterotrófica. Então, desde que se aceite a teoria de Oparin, né, que os conservados foram evoluindo ou evoluíram durante o tempo, dando origem às células, podemos indagar. As primeiras formas de vida eram autótrofas ou heterótrofas. Então, a hipótese autotrófica ou autótrofa é a mesma coisa, tá? É uma das hipóteses que buscam explicar como era a nutrição dos primeiros seres vivos que surgiram em nosso planeta. De acordo com ela, os primeiros seres vivos eram capazes de produzir seu próprio alimento, sendo, portanto, autotróficos ou autótrofos. A principal crítica feita a essa hipótese é a de que os primeiros organismos provavelmente eram muito simples para serem capazes de produzir a matéria orgânica necessária para a sua sobrevivência. A gente sabe que plantas e algas são autotróficas, tá? Elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, produzem os açúcares, né? E oxigênio, né, que a gente daí usa na nossa respiração. Mas também existem outros mecanismos autotróficos, como a fermentação e a quimiossíntese. Entretanto, estudos com bactérias quimiosintetizantes, tá? Elas transformam, então, compostos inorgânicos em orgânicos, atuais sugerem que esses seres poderiam ser, sim, autotróficos. Então, para realizarem esse processo, eles eram capazes de retirar energia do ambiente, que naquele momento era pouco favorável ao desenvolvimento da vida. Quando falamos em organismos autotróficos, lembramos-nos com frequência das plantas e algas, né, organismos capazes de realizar a fotossíntese. No entanto, os primeiros seres vivos não conseguiam seu alimento dessa forma, sendo provavelmente seres quimiosintetizantes. Isso significa que eles utilizavam a energia proveniente da oxidação dos compostos inorgânicos para conseguirem produzir sua matéria orgânica com base em água e gás carbônico. Isso já tinha na atmosfera, né? Então, as evidências que apoiam a hipótese autotrófica, porque hoje ainda assim, né, tem uma comunidade científica que defende a hipótese autotrófica e a outra defende a hipótese heterotrófica, né, que os primeiros seres vivos eram heterotróficos. Atualmente, a hipótese autotrófica é sustentada por descobertas recentes de bactérias quimiosintetizantes que habitam regiões extremas do planeta, como com altas temperaturas e alta salinidade, por exemplo. Esses ambientes extremos nos quais essas bactérias atuais vivem podem ter características semelhantes àquelas apresentadas pela Terra primitiva, quando a Terra surgiu, sustentando assim a ideia de que os primeiros seres vivos podiam ser quimiosintetizantes. E agora, crítica à hipótese autotrófica. A hipótese autotrófica é criticada por autores defensores da hipótese heterotrófica, a qual diz que os primeiros seres vivos necessitavam retirar seu alimento do meio em que viviam. Então, de acordo com esses autores, os primeiros seres vivos que surgiram na Terra não possuíam um aparato necessário, ou seja, as organelas necessárias, né, para produzir o seu próprio alimento. E, portanto, não eram organismos autotróficos. E a hipótese heterotrófica é uma das hipóteses que buscam explicar a forma de nutrição dos primeiros organismos vivos que surgiram na Terra. Como o nome indica, essa hipótese afirma que os primeiros seres vivos apresentavam uma nutrição heterotrófica, ou seja, eles eram incapazes de produzir o seu próprio alimento, absorvendo matéria orgânica presente no meio.
as nossas células que fazem a defesa do nosso corpo, elas absorvem, né, os antígenos, né, fazendo, ou as bactérias que entram no nosso corpo eventualmente, através do processo da fagocitose, que é tipo uma absorção, né, pela célula dessa matéria. Esses organismos, após a captação da matéria orgânica, realizavam fermentação para garantir a produção de energia necessária para a realização de suas atividades. Uma crítica à hipótese heterotrófica é a de que, na Terra primitiva, a quantidade de matéria orgânica disponível poderia ser pequena para sustentar esses seres vivos em formação. Isso deve ao fato de que a respiração aeróbica, né, aquela que necessita de oxigênio, feita pela maioria dos seres vivos atuais, não seria possível em um ambiente com baixa concentração de oxigênio. O oxigênio só surgiu depois, né, pelas evidências, assim, das experiências. Além disso, nesse tipo de respiração, uma série de reações químicas ocorrem, sendo necessário uma grande quantidade de enzimas e uma maior complexidade desses organismos, pelo menos, né, das organelas. A gente sabe que a gente precisa das mitocôndrias, né, então ocorre um monte de reação química ali para produzir a energia necessária para a gente realizar todas as funções. Encerrando o compartilhamento e encerrando a aula. Obrigada.